Olá, pessoal! Faremos um simulado com questões de concurso público para a área de educação voltadas para o cargo de auxiliar de serviços escolares, de tópicos que normalmente são cobrados para esse cargo ou para cargos parecidos, tá? Cargos congêneres a esse. Então vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, tá? E se você quer material também em relação a essa temática, é importante vocês também colocarem aqui nos comentários. Se porventura eu produzir algum material específico para esse cargo, eu colocarei na descrição deste vídeo, mas é claro que vocês comentando, curtindo e dando engajamento é uma motivação para que eu produza esses materiais, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e todos os lançamentos aqui no canal. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado para o cargo de auxiliar de serviços escolares. Questão 16 fala sobre segurança no trabalho. Sobre a diferença entre doença profissional e doença do trabalho, analise as afirmativas a seguir. Bom, essa questão ela está abordando sobre doença profissional e doença do trabalho. Existe sim diferença entre esses dois conceitos, ok? Vamos entender. Bom, nós temos a doença profissional, também conhecida como doença ocupacional. Essa doença profissional ou ocupacional, ela está relacionada com as funções que você exerce enquanto você executa as suas tarefas. Então, por exemplo, se você é professor, é comum que você utilize muito o quê? Muito a voz, para você conseguir explicar o conteúdo. Também, se você é professor, é comum que você utilize muitas mãos, Então, você pode acabar estando exposto ali a movimentos repetitivos. Mas se você trabalha levantando alguns materiais pesados, e aí pode ser que você desenvolva, por exemplo, uma hérnia. Então, existe também situações que você pode desenvolver por conta das atividades que você executa. E a essas situações nós chamamos de doença ocupacional ou doença profissional. Já a doença do trabalho não é por conta das atividades que você exerce, é por conta das condições em que você está exposto enquanto profissional. O local que você trabalha, as condições que aquele local te oferece e te submete. Ou seja, a doença de trabalho está relacionada ao ambiente, aos agentes em que você tem contato por conta de você estar inserido nesse ambiente. Então, voltando para o exemplo do professor, o professor, ele tem como doença, ele pode desenvolver uma doença ocupacional ligada à voz, também ligada a movimentos repetitivos, por exemplo. Mas ele também pode desenvolver até mesmo um nível de surdez por conta do excesso de ruído em que ele está submetido. E esse ruído é o quê? É um agente físico. O barulho é um agente físico atrelado ao ambiente que ele está e não à função que ele executa. Então, ele pode desenvolver a surdez porque ele está submetido a condições de ruído. Por exemplo, o pedreiro, o engenheiro, pessoas que trabalham com obra, eles podem também desenvolver problemas relacionados a doenças respiratórias, porque eles inalam poeira, eles inalam substâncias que podem sim fazer ali, ocasionar uma situação respiratória naquelas pessoas. Então, a doença de trabalho, ela acontece em razão do profissional ele estar em contato com agentes nocivos que estão no ambiente de trabalho. E aí, é claro que ele tem que se prevenir, ele tem que usar os EPIs, tem que ter um treinamento para evitar que ele desenvolva esse tipo de doença de trabalho, o que é diferente da doença ocupacional ou doença profissional, ok? Entendendo isso, a gente consegue fazer a questão tranquilamente. Número 1, doença do trabalho está relacionada ao ambiente, enquanto a profissional é inerente da sua atividade e riscos. Perfeito, a doença do trabalho está relacionada aos agentes em que aquela pessoa está exposta no ambiente e a doença profissional ou ocupacional está relacionada às atividades exercidas por aquele profissional. Número 1 está perfeita. 2, tanto a doença profissional quanto a do trabalho têm a mesma origem, o ambiente, a atividade e os riscos. Não, nós vimos que a doença do trabalho pode ser ocasionada em razão dos agentes presentes no ambiente. E a doença ocupacional ou a doença profissional está relacionada às atividades e os riscos, exercidos por conta dessas atividades que esse profissional, ele executa. Então, a 2 está errada. 3, doença do trabalho é inerente à atividade e aos riscos, enquanto a profissional está relacionada ao ambiente. É o contrário, eles inverteram aqui. A doença do trabalho está relacionada ao ambiente e a doença profissional está relacionada à questão dos riscos e das atividades exercidas. Portanto, apenas a 1 está correta e a letra A é a nossa resposta. Vamos à nossa segunda questão desse vídeo, a nossa 17ª na nossa sequência de vídeos. Questão sobre legislação
e educacional, que diz o seguinte: a respeito dos direitos que o Estado deve assegurar à criança e ao adolescente, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. Essa questão ela trabalha com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist que eu desenvolvo em relação a esse tema, assim como também sobre a LDB, sobre a LBI, que são assuntos recorrentes, são leis muito cobradas para concurso público voltado para a educação. Vale muito a pena vocês assistirem esses conteúdos, tá? Então, uma questão que trabalha com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, regido pela Lei 8.069 de 90. E essa lei, ela fala sobre as proteções, né, que devem ser voltadas para a criança e para o adolescente, essa proteção integral que compete a todos. E aí, no que diz respeito à parte da educação, nós temos lá no artigo 54 falando que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, conforme está na assertiva 1, né, que é verdadeira. Então, compete ao poder público assegurar que as crianças e os adolescentes tenham acesso ao ensino fundamental, que é a segunda etapa da educação básica, né? E que esse ensino fundamental ele seja obrigatório, né? Todos tenham acesso e gratuito, inclusive para aqueles que não conseguiram concluir o ensino fundamental na idade recomendada, estão com atraso, eles abandonaram, por exemplo, a escola, né, por N razões e gostariam de dar continuidade. Então, o poder público não pode se eximir também de oferecer a esse público da educação de jovens e adultos acesso ao ensino fundamental. Aí nós temos a segunda afirmativa que diz: acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência durante a educação básica. E aí lá no ECA, no capítulo que fala do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, nós temos no artigo 53 falando o que é assegurado às crianças e adolescentes no que diz respeito à educação, né, que visa o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E aí no inciso 5º é dito que o acesso à escola pública e gratuita próximo à sua residência, inclusive garantindo que os irmãos, né, que frequentem a mesma etapa ou ciclo, eles estejam no mesmo estabelecimento, tá? Eles não fiquem distantes um do outro, mas que eles fiquem no mesmo estabelecimento de ensino da educação básica. Então, sim, compete ao poder público assegurar que as crianças e os adolescentes tenham acesso à escola pública, escola que seja pública e gratuita e que seja próximo, sim, de sua residência, tá? Então, a segunda afirmativa está verdadeira. E 3, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Essa informação está no artigo 54, que fala que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Né? Por quê? Porque esse é o público da educação infantil. A educação infantil é composta por creche e pré-escola. A creche é de 0 a 3 anos e a pré-escola é de 4 a 5 anos. Após isso, a criança ingressa no ensino fundamental. Tá? Então, compete sim, é um dever do Estado assegurar que as crianças tenham acesso, né, à creche e pré-escola nessa faixa etária, de 0 a 5 anos de idade. Portanto, as 3 assertivas são verdadeiras e a nossa resposta é a letra D. Vamos para a nossa terceira questão nesse vídeo, a 18ª na nossa sequência de vídeos, que fala sobre atendimento ao público. Segundo a literatura relativa ao atendimento ao público, um atendimento considerado adequado está diretamente relacionado com alguns comportamentos do profissional que está prestando o serviço. Considerando como características observadas em um processo de atendimento ao cliente, nós temos número 1, comunicabilidade, número 2, atenção, número 3, apatia. Estão corretamente associados a um bom atendimento ao cliente as características? O que seria essa comunicabilidade? É como o próprio nome sugere, é você se comunicar, é você estar aberto a criar um canal de comunicação que seja claro, que seja objetivo, que também seja acolhedor, tá? Então é você ser comunicável, você se disponibilizar à comunicação. Isso não é importante para alguém que trabalha com atendimento ao público? Isso não é importante, isso é fundamental. Então a 1 está correta. 2, atenção, ou seja, você vai ser objetivo, você vai tratar com cordialidade, você vai também oferecer ali todos os cuidados que aquela pessoa precisa, né? Você vai ser atento ao que ela está precisando, tá? Então a atenção, ela também é fundamental. 3, apatia. Apatia é você estar simplesmente indiferente àquela situação. É você não mostrar ali nenhum tipo de reação. Você está apático, você está inerte.
E isso causa uma sensação de impotência, causa uma sensação de que você não está sendo bem atendido, causa uma sensação de que a pessoa que está te atendendo, ela não gostaria de estar fazendo isso. E isso passa uma imagem muito negativa, tá? Então a 3 não é uma característica que é importante para o atendimento. Pelo contrário, é uma característica que não é desejada. Logo, a número 1 e 2 são características desejáveis e a nossa resposta é a letra B. Vamos para a nossa penúltima questão, que trata sobre primeiros socorros. No pátio da escola, Daniel sofre uma crise convulsiva, cai inconscientemente e começa a se debater violentamente com espasmos musculares durante alguns minutos. Ao presenciar um caso de convulsão, os profissionais da escola infantil devem... Bom, a convulsão são situações em que uma pessoa pode apresentar devido a esses espasmos musculares involuntários, essa descarga elétrica que acontece no corpo, que se dá de forma involuntária. E aí ela apresenta na forma de uma crise convulsiva que dura alguns minutos, tá? Não dura muito tempo, são poucos minutos. E aí a pessoa tem que saber, quem está ao seu redor tem que saber como conduzir a situação. E aí entra a questão dos primeiros socorros, tá? E aí como é que a gente age numa situação de convulsão? Você deita a pessoa de barriga para cima, tá? Para que ela não caia, né? Até porque ela tá tendo uma crise convulsiva. São espasmos musculares. Acontecem de forma involuntária. Ela não tem controle sobre aquilo. Então ela pode, durante a crise, levar, né? Ter uma queda. Então, para evitar essa queda, você deita a pessoa de barriga para cima. Depois, você coloca ela de lado, lateralmente, para que ela não se engasgue, tá? Com a própria língua, ou porque ela pode também vomitar durante a crise. E aí ela pode se engasgar também. Você não vai colocar nunca a mão na boca da pessoa, tá? Para poder pegar a língua da pessoa, isso sob hipótese alguma, tá? Você corre o risco, inclusive, de você se machucar, porque ela pode acabar te mordendo durante a crise, tá? Então, isso não pode acontecer de forma alguma. E você também tem que certificar que não tem nenhum objeto cortante, algum objeto móvel, né, que esteja ali naquela situação. Porque a pessoa, na crise, ela pode acabar se machucando, encostando nesse objeto, ou até mesmo te machucando, tá? E você também não pode, de forma alguma, jogar água no rosto da pessoa para que ela volte a si. Não é assim que funciona, ok? Tem que lembrar que você está diante de uma situação neurológica aguda. Ou seja, ela acontece rapidamente, ela tem um pico ali e depois ela vai abrandar, né? Dura ali alguns minutos, 3, 4, 5 minutos, não passa muito disso. Tá? Então é uma coisa realmente muito intensa, mas ela não dura muito tempo. Você tem que proteger a pessoa que está tendo a situação naquele momento de crise, para que ela não se machuque, para que ela não machuque uma outra pessoa. Então você vai também proteger a cabeça da pessoa, você vai colocar uma almofada, um travesseiro, né, para que ela não bata com a cabeça durante a crise, colocar algo macio sobre a cabeça da pessoa também. Você vai afastar, como eu falei, objetos cortantes, né, que possam causar lesão àquela pessoa. Então você vai abrir um espaço para aquela pessoa. Se tiver a roupa daquela pessoa estiver muito apertada, você vai dar uma afrouxada, tá? Para ela conseguir respirar melhor. E aí, aos poucos, a pessoa vai deixando de ter a crise, ela vai saindo da situação de crise. E aí você pode verificar a respiração dela, você pode ver se ela está consciente, você pode começar a conversar com ela para poder ver como é que está o nível de consciência dela. Para que você veja se de fato a convulsão terminou, você tranquiliza ela. Então lembre-se, nada de colocar a mão na boca da pessoa, tá? Você vai virar ela de lado para que, caso ela vomite, né, ela não tenha ali nenhum tipo de problema em relação a isso, para que ela não engula, né, o próprio vômito, tá? Então essa questão de você colocar a mão na boca ou jogar água na pessoa, isso sob hipótese alguma, isso não é recomendado. Bom, vamos analisar então cada alternativa. Letra A. Tentar imobilizar ou amarrar os membros para que a criança não se machuque voluntariamente. Não, gente, você não vai amarrar, né? Colocar uma corda na pessoa, uma corda nas crianças para que ela não se machuque. Não, você vai colocar ela de lado, lembra? Para que ela não, caso ela vomite, né? Ela não engula o próprio vômito. Você vai colocar ela de lado também, no sentido de que você tem que proteger essa criança, né? Colocar ela numa posição de segurança, para ela não engasgar com a própria língua, né? Então, não. Primeiro você, né, vai evitar uma queda. Você coloca ela de barriga para cima. Depois que você evita a queda, aí você coloca ela de lado e faz esse procedimento que eu tô falando. E segue esse procedimento. B. Deitar a criança de lado para evitar que ela se engaje com a própria língua ou com o vômito. Perfeito, foi o que eu falei o tempo todo, né? Então, colocar ela de lado, esse é um procedimento que deve ser
deve ser adotado numa situação como essa. Então a letra B é a resposta. C, oferecer comida ou bebida para compensar a diminuição do açúcar no sangue? Não, você não vai fazer isso. A pessoa tem que se acalmar, tem que se tranquilizar. Após uma crise, você não vai oferecer comida, tá? Você vai ver se ela está de fato consciente, se ela está tranquila. D, introduzir com pressas ou panos na boca da criança para eliminar o excesso de salivação. Não tem nada a ver isso. Você só vai impedir, colocando ela de lado, que ela acabe engasgando, né, com a própria saliva, enfim. E letra E, levar a criança para um lugar mais confortável e dar uma medicação para acalmá-la. Não, medicação de forma alguma. Quem medica é médico, né? Então, se o médico achar necessário medicar, ele vai fazer, mas não é o profissional da educação que vai fazer isso, tá? Então, a letra B é a resposta. Vamos para a última questão que fala sobre segurança no ambiente escolar, que diz o seguinte: são constantes os relatos de educadores sobre os comportamentos considerados como violência, agressões e indisciplina e que apontam para a necessidade de se buscar estratégias capazes de melhorar a qualidade das relações interpessoais nas escolas. Conforme dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, metade dos diretores assinalou já ter presenciado agressão física ou verbal de alunos e professores ou funcionários da escola. 68,4% dos professores relataram já ter havido agressão verbal ou física entre alunos. E a indisciplina dos alunos é vista por 68% dos gestores como um dos fatores que mais dificulta o funcionamento das escolas. Com base no debate sobre tendências pedagógicas contemporâneas, assinale a afirmativa correta. Letra A. Estudos indicam que não há uma percepção de aumento da violência na escola e um sentimento de insegurança. Como não há, né, gente? O próprio enunciado está falando aqui pra gente o quanto os profissionais de educação eles estão se sentindo inseguros, eles relatam que já presenciaram agressão física, agressão verbal, uma porcentagem significativa, tá? Então, claro que há sim uma percepção do aumento de violência. A letra A está totalmente errada. Letra B. O cyberbullying é marcado por uma característica que o diferencia dos demais tipos de violência online, uma vez que corresponde a ações violentas e intencionais entre pares no ambiente virtual. Existe uma lei que trata sobre o cyberbullying, tá? Nós temos a lei 14.811 de 2024, uma lei recente, tá? Que institui medidas de proteção a crianças e adolescentes contra a violência nos estabelecimentos educacionais. E o cyberbullying é quando você pratica o bullying, que é, né, assim, uma postura intencional para ridicularizar alguém. Você pratica esse bullying utilizando a rede de computadores, das redes sociais, de aplicativos, de jogos online ou qualquer outro ambiente digital. Você utiliza isso para com os seus pares. É um aluno ridicularizando um outro aluno, utilizando para isso, né, um ambiente virtual. Tá? Então, a letra B ela está correta. É uma característica que se diferencia assim, das demais violência online, né? Porque são ações violentas e intencionais entre pares, no ambiente virtual, no ambiente digital. A letra B é o gabarito. Letra C. A produção e a disseminação de material de pornografia infantil não são crimes previstos pela lei brasileira? Gente, né? Não tem nem como dizer que isso aqui não está errado. Com certeza é crime, tá? A letra C está totalmente errada. D. A lei 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, prevê punição específica para o bullying. Além dessa lei de 2024, né, que entrou em vigor há pouco tempo, nós temos também a lei 13.185 de 2015. Tem até aqui no canal uma aula sobre essa lei, tá? Que fala sobre a questão do bullying, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Esse programa, ele tem, né, como finalidade você prevenir, você conscientizar, fazer com que eliminar essas situações de bullying no ambiente escolar, tá? Porém, não existe uma punição. Vocês podem ler a lei, ela é bem curtinha, ela só tem 8 artigos. Não existe uma punição, e sim medidas educativas de conscientização. Então a letra E está errada porque não prevê punição específica para o bullying. E letra E, os estabelecimentos educacionais não são obrigados a manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizados de todos os seus colaboradores. Gente, lá na Lei 14.811 de 2024, que trata sobre essas medidas de proteção a crianças e adolescentes contra a violência nos ambientes do estabelecimento educacional, é dito sim que compete aos estabelecimentos educacionais, tanto público quanto privado, que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes, independentemente de receber recurso público, manter ali fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de seus colaboradores, tá? Então a letra E fala que não devem manter, né? Não são obrigados, mas eles são obrigados sim. Então a letra E tá errada. Então nossa resposta de fato é a letra B.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists que podem estar ajudando mais ainda para os seus estudos, tá? Aqui no canal tem uma playlist de Fundamentos de Educação com vários tópicos importantes para o seu cargo, tá? Tem aulas sobre noções de primeiros socorros, tem aulas também, tem simulados de educação que contemplam vários assuntos abordados para o seu cargo, tá? De diversas bancas organizadoras. Também tem playlists de legislação educacional contendo aulas sequenciais sobre a LDB, sobre a LBI, sobre a BNCC, sobre o ECA, enfim. Além de playlists de português, de diversas bancas organizadoras. Então, assista bastante e maratone para o seu concurso. E não deixe de curtir e comentar também, beleza? Bons estudos! Eu vejo vocês nos próximos vídeos.